Bom dia, Danilo. Hoje a gente vai falar sobre consciência negra e eu vou começar introduzindo o assunto, do que se refere primeiramente ao racismo histórico, que ele está encravado na história desde muito tempo atrás. Ele no Brasil, ele teve um maior destaque entre 1501 e 1870, quando os milhões de africanos foram raptados e muitos deles trazidos para cá. Muitos deles morreram nas viagens marítimas. Para o que sobreviveram, quando chegaram aqui, eles foram escravizados, ameaçados, espancados brutalmente, vendidos como mercadorias. Eles eram considerados inferiores pelos brancos, sendo serviçais e forçados a trabalhos braçais pesados, em cargas horárias de 12 a 15 horas. Era desumano. Mas, em maio de 1888, foi assinada pela Princesa Isabel a Lei Áurea. Ela promovia o fim da escravidão, mas ainda assim existe uma grande dívida histórica com os negros e o racismo persiste, infelizmente, nos dias atuais. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre o racismo na atualidade. É possível observar no nosso cotidiano como o racismo está enraizado e pode ser uma discriminação derivada do processo de formação da sociedade, como a Samira disse. É o chamado racismo estrutural. Ele está presente nos pequenos detalhes que a gente nem percebe. Por exemplo, nesse mês eu vi uma coisa na internet que eu nunca tinha parado para pensar. Quantas imagens de corpos negros nos livros de biologia você já viu? Eu, por exemplo, nunca tinha visto uma representação de um feto negro até mês passado. Essa questão gerou polêmica porque as pessoas pararam para refletir que ilustradores médicos são quase 100% das vezes brancos. Um exemplo de racismo que a gente nem percebe. Enfim, outro ponto é a falta de representatividade na política e em altos cargos. Porque mesmo a população brasileira sendo composta, a sua maioria, por pretos e pardos, eles ainda são minoria em posições de liderança no mercado de trabalho e no legislativo. Em 2018, nas eleições, 75% dos candidatos eleitos eram declarados homens brancos, o que nos leva a pensar: por que a população continua a votar em candidatos que não a representam? Na maior parte das vezes, é por causa das campanhas eleitorais, de candidatos ricos ou poderosos, que têm mais condições de influenciar outras pessoas e fazer seus pontos de vista serem ouvidos, coisa que não acontece com os homens pretos e pardos. Enfim, finalizando esse tópico da atualidade, eu vou falar um pouco de um problema que está muito presente no nosso dia a dia e recebeu um destaque maior devido ao caso do estadunidense negro George Floyd, que foi morto por policiais ano passado e gerou uma comoção mundial que aumentou a popularidade do movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam. A violência policial contra os negros escancara o racismo estrutural na sociedade, visto que, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2020, os negros foram as maiores vítimas de policiais, correspondendo a quase 79% na média de mortos. Isso ocorre não só no Brasil, mas em todo o mundo. Enfim, é resumidamente isso que eu queria falar nessa parte da atualidade. Agora, sobre o racismo científico, esse conceito e crença pseudocientífica de que existem evidências empíricas que apoiam ou justificam o racismo ou a inferioridade ou a superioridade racial, infelizmente existe há mais de 2.500 anos atrás, onde o médico grego Hipócrates classificava homens de pele escura como covardes e os que tinham pele clara como valentes. Os que acreditavam nessa teoria utilizavam de diferentes ramos científicos relacionados à frenologia, fisionomia, antropometria, além da utilização de conceitos da biologia, psicologia, antropologia e mais. Na imagem, por exemplo, é visível a tentativa de classificar e medir a raça do indivíduo de acordo com o crânio, inferiorizando o indivíduo negro a partir da assemelhação de seu esqueleto com um ser menos desenvolvido. O darwinismo também é argumento ideológico usado para explicar a superioridade racial e a divisão da sociedade em subgrupos com características diferentes, defensor da eugenia, aperfeiçoamento da raça. O darwinismo social foi adaptado da teoria da evolução de Darwin,
afirmando que somente o mais forte estaria apto para sobreviver. Sendo assim, este consecutivamente seria superior. Contemporaneamente, o racismo científico não se aplica na sociedade, porém a discussão sobre o conceito continua gerando debate. Agora eu vou falar um pouco sobre a consciência negra. A consciência negra ela é muito importante no Brasil. Essa data é dedicada à reflexão de importantes debates e ações para o combate do racismo e a desigualdade social no Brasil. Ela tem o objetivo de integrar e valorizar a cultura da população negra, além de ser responsável por lembrar a luta de resistência deles. O que não é tanto que a gente poderia fazer, mas é um mínimo, refletindo sobre tudo que eles passaram, tudo que a gente fez eles sofrerem. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença. Obrigada.